Olá, sejam bem-vindos a mais uma conferência, né? Vamos falar de cultura digital ou digitalização da cultura, implicações para o ensino híbrido. Eu sou a professora Paula Fogaça, estarei mediando essa conferência, né? Muito bem apresentada pela professora Raquel Salcedo Gomes, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Departamento Interdisciplinar, docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Informática, na Educação, PGIE da URGS, coordenadora do curso de Licenciatura em Pedagogia EAD, PEAD, né, CNLE URGS, doutora em Linguística Aplicada pela Universidade do Vale dos Sinos, Unicinos, também é, né, doutora em Informática na Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é graduada em Letras, Português e Inglês, mestre em Linguística Aplicada pela Universidade do Vale dos Sinos. Professora Raquel investiga as relações entre a educação, linguagem, tecnologias, cultura e cognição, com foco na produção, análise e avaliação de recursos educacionais digitais, ensino, aprendizagem e avaliação da aprendizagem, tendo como parâmetros a filosofia e o paradigma das ciências cognitivas. Suas áreas de interesse são materiais didáticos digitais, metodologias e avaliação dos processos de ensino e aprendizagem online, qualidade em educação, filosofia da educação, ensino e aprendizagem de línguas e interdisciplinaridade. Então, essa é a nossa conferencista de hoje, né? Professora Raquel Salcedo Gomes. Seja muito bem-vinda. Olá, obrigada, Paula, obrigada pelo convite. Também sou mãe da Pietra, que está aqui conosco. Então, ela está amamentando nesse momento. Se ela fizer alguma intervenção durante a minha fala, né, então já estou preparando os ouvintes que isso pode acontecer, certo? Como estamos em um tempo de ensino híbrido, né, de ensino remoto, né, de todas as atividades acontecendo online, então estamos com a casa e o escritório tudo junto. E aqui, no caso, aqui em casa, é um baby office, porque temos um bebê, né, no momento. Uma boa definição, é isso aí. Nós vamos então falar, né, o título da nossa conferência de hoje é Cultura Digital ou Digitalização da Cultura, implicações para o ensino híbrido, que nesse momento de pandemia é tão necessário, né, falar sobre isso, porque muitas pessoas estão querendo entender um pouco esse cenário e saber o que fazer, por onde ir, né, e a professora Raquel traz uma boa conferência nessa temática. Nós vamos colocar, então, a apresentação e podemos iniciar, professora Raquel. Certo, ok. Bom, então o título está ali, né? Cultura digital ou digitalização da cultura. A gente vai refletir um pouquinho sobre cultura, educação e o digital, né? Esse fenômeno. Pensando sobre o ensino híbrido, então, que é o tema do evento, né? Do Seminário Internacional de Cultura Digital deste ano, 2021. Pode passar o próximo slide. Não sei quem vai passar. Ok, obrigada. Vou pedindo daí, tá? Para passar o slide. Bom, então, a cultura digital, né? A gente vai falar um pouquinho, começando falando um pouquinho sobre isso. A cultura digital, ela se dá, historicamente, pelo advento do computador em rede, a partir do pós-guerra, né? Segunda metade do século XX. Castells vai chamar o fenômeno de capitalismo informacional. O computador em rede vai proporcionar cada vez mais comunicações e transportes e trocas a nível global, né, de um globalismo informacional, e a sociedade em rede. E o Pierre Levy, é um outro autor que fala sobre isso, vai falar, então, Pierre Levy é bem famoso, bem conhecido no Brasil, na área acadêmica, né, sobre a cibercultura e a inteligência coletiva, que seriam as formas culturais decorrentes dessa sociedade em rede, desse advento do computador em rede. Acho que tem mais um pouquinho nesse slide ainda. Não sei se está aparecendo todo o slide na tela, se puder diminuir um pouquinho. É só isso que aparece no slide, não tem mais coisa no mesmo slide, acho que tem mais informação. Isso, ok, muito obrigada. Isso aí, obrigada. Bom, então, Preto e Silveira vão falar
que a cultura digital proporciona esse espaço aberto de vivências, de novas formas de relação social no espaço planetário. Então, está muito relacionada à questão da globalização, né, de como o mundo ficou pequeno porque nós temos acesso, podemos conversar e saber de tudo o que acontece o tempo inteiro, em todos os lugares, praticamente. Pode passar para o próximo slide. Já o Charles Gear, no seu livro Digital Culture, de 2008, ele vai dizer que a cultura digital, ela se caracteriza pela presença de dados discretos computáveis, né, nos processos culturais. Então, é a tal da informação. E ele vai trazer como características da cultura digital a abstração, a codificação, a autorregulação, a virtualização e a programação. E aí, se a gente for pensar nessas características como sendo aquilo que dá a essência da cultura digital, dá para se dizer que a cultura digital começou antes do computador em rede, ela vem já desde da linguagem humana, né? Ou seja, nossa capacidade de produzir linguagem e de viver em sociedade pela linguagem, ela já tem essa característica da gente pegar informações em dados discretos que podem ser processados, que podem ser computáveis de certa forma, né? Então, nós já trazemos a abstração, a codificação, a virtualização, ou seja, o ser humano, a nossa espécie, tem essa capacidade de pensar o passado e o futuro que outras espécies vivas nesse planeta não têm, né? Nós temos, então, já uma certa virtualização na nossa mente, né, que é projetar um tempo que não está aqui para frente, para trás, passado e futuro, por exemplo, né? Programação e autorregulação, regular os nossos próprios comportamentos, nossas próprias ações, né, e programá-las, fazer, agir a partir de programação e programar, né, as nossas atividades. Então, nesse sentido, o Gear vai dizer, né, que a cultura digital, ela começou antes do computador em rede e ela vai além das trocas simbólicas, né, ela está no próprio cerne da nossa espécie. Pode passar o próximo slide. Então, vamos pensar um pouquinho sobre o que é cultura, né? Cultura vem da língua latina e significa tudo aquilo que é cultivado, produzido, né? Não só fabricado, mas cultivado no sentido de programado, né? No sentido de o ser humano passou um tempo ali até que aquilo se desenvolveu, né? No caso, a gente está falando de agricultura, da cultura por exemplo, na biologia, né? Se faz cultura de células, de moléculas, enfim, por exemplo, né? E o ser humano tem essa característica de cultivar, né? Então, isso é próprio do Homo sapiens, da nossa espécie, né? Nós produzimos cultura, isso é inerente ao ser humano. E a cultura, então, é esse patrimônio que é legado de geração em geração e se renova de geração em geração. E aí envolve também todos os nossos modos de operar. É como se nós, seres humanos, pegássemos a natureza e a modificássemos, né? Como se tivesse isso, fosse parte da nossa natureza humana, é pegar, né, a natureza e modificar. A gente cria uma segunda natureza, uma segunda camada na qual a gente vive, que é um segundo meio ambiente, que é cultural. A cultura é um meio ambiente artificial, ok? Então, isso a gente pode dizer que é uma definição filosófica bastante ampla de cultura. O que é cultura? É aquilo que o ser humano faz, aquilo que ele leva adiante de geração em geração, que precisa ser ensinado, que não é aprendido naturalmente, porque faz parte desse segundo meio ambiente que o ser humano produz, né? Pela sua natureza de sapiens, de capacidade cognitiva, de usar a linguagem para projetar, para programar, para pensar no passado, para pensar no futuro e modificar o meio ambiente natural. Pode passar a próximo slide, por favor. Então, o que é a educação? Que está muito próximo da cultura, né? O conceito de cultura e o conceito de educação andam muito próximos um do outro.
tá? A educação é a formação do ser humano na cultura, porque a cultura é essa segunda camada, essa segunda natureza, esse segundo meio ambiente que nós criamos enquanto seres sociais, mamíferos altamente sociais que somos, né? Então, nós educamos os novos seres humanos na cultura desde que eles nascem. Então, a educação seria essa formação do ser humano na cultura, esse cultivo das potencialidades humanas, que a gente pode hoje na psicologia, né, se tem que as 3 dimensões do ser humano são a dimensão comportamental, cognitiva e emocional, né, são 3 potenciais humanos, as 3 dimensões, as 3 partes, digamos assim, do ser humano que são educados, né, ao longo do processo educacional, ao longo da formação, desde que o ser humano nasce até o fim da vida, né? Claro que a gente tem uma formação que a gente espera, né, que a pessoa amadureça e esteja pronta para ingressar na sociedade como um membro que cultiva novos seres humanos depois de uma certa idade, mas são esses aspectos que são formados desde o começo da vida. O comportamento humano, seus hábitos, né, suas habilidades, suas formas de agir, cognição, seus pensamentos, suas formas de pensar e a emoção, suas atitudes, seus afetos em relação a outras pessoas e a todos os nossos processos naturais e culturais. Então, a educação, ela tem sempre se dado, né, ao longo das gerações, por humanos e para seres humanos. Para se formar um ser humano, nós precisamos de seres humanos. E ao longo da história da humanidade, nós estabelecemos instituições que têm uma finalidade propriamente educacional, né? E no caso aqui eu vou me referir, existem outras, mas eu vou me referir à academia, né, que seria a primeira instituição educacional formal que a gente tem notícia na nossa civilização, na Grécia Antiga, instituída por Platão, né, há 2.500 anos atrás, mais ou menos, que era uma instituição educacional, e depois nós instituímos a escola e a universidade, são exemplos, né? Eu coloquei essas 3 aqui, por quê? Porque hoje em dia nós ainda usamos o termo academia para nos referir à academia de ginástica, né, onde nós vamos para educar o nosso corpo, né, o nosso aspecto físico, corporal, e fazendo uma analogia, nós criamos a escola como uma academia para a nossa mente, para o nosso pensamento. Isso não é muito claro hoje, nós não refletimos muito sobre isso. Para que serve a escola, né? A escola serve para educar esses aspectos do pensamento humano. Escola vem do grego escolé, é o lugar do ócio, em oposição ao negócio, né? Então, em grego, o lugar do ócio era o lugar aonde o ser humano ia para aprender a pensar, a contemplar a realidade, não para produzir, né? Para cultivar comida, né? Fazer os produtos que a gente come, que a gente precisa para viver, as casas, as roupas, isso seria o negócio, né? Seria aquilo que nós cultivamos de prático para a nossa vida e sobrevivência. A escola seria o lugar do ócio, escolé, ócio, o lugar onde nós vamos para aprender a pensar, contemplar a realidade e pensar, porque essa é uma das nossas dimensões. Então, a escola e a universidade como o lugar do conhecimento geral da humanidade, né, o universo, o conhecimento todo, foram lugares que foram instituídos, instituições que nós criamos com finalidades educacionais, tá? Então, aqui são 3 exemplos. Pode passar o próximo slide. Bom, então, falamos um pouquinho sobre cultura digital, cultura e educação. Nós estamos passando por esse processo de digitalização da cultura. Então, em breve, nós não vamos ter essa necessidade de distinguir entre cultura digital e cultura não digital. Cada vez mais os seres humanos estão fazendo todas as coisas com a mediação das tecnologias de informação e comunicação, com a mediação de computadores em rede. Então, a cultura em si, esse modo humano de viver, de criar essa segunda camada
onde nós, seres humanos, interagimos e vivemos, esse segundo meio ambiente, está sendo digitalizado. Pode passar para o próximo slide. O ano de 2020 mostrou isso de uma forma intensa, né? Deixou isso bastante enfatizado, né? A gente intensificou esse viver no digital. Eu trouxe aqui uma imagem que ilustra um pouco isso, né? A gente faz compras, a gente estuda, a gente troca mensagens, a gente trabalha, a gente se encontra, a gente tem entretenimento, tem lazer, né? A gente tem acesso a notícias, a arte, muitas vezes a questão do sexo também com a pornografia, que é uma outra atividade intensa na internet. A gente acessa filmes, a gente paga contas, a gente conversa, bate papo, tudo na frente de telas, né? Então, isso mostra essa tendência do viver digital, da digitalização dos modos humanos de operar, de viver e de produzir cultura. Pode passar, por favor. Bom, mas voltando então à questão da aprendizagem, da educação, né? Então, a educação é a formação do ser humano na cultura. A cultura, ela não é natural, a gente não aprende, por exemplo, a ler e escrever se isso não nos for ensinado. A gente não aprende, por exemplo, que existem os movimentos de rotação e translação dos entes espaciais, né, do Sol, dos planetas, da Lua, se isso não nos for ensinado. Nós não aprendemos álgebra, e aritmética e geometria se isso não nos for ensinado. Então, existem diversos elementos que nós construímos culturalmente, que são ferramentas muito úteis ao pensamento, à atividade contemplativa e também às atividades práticas, que se não nos forem legados pela educação, nós não receberemos, nós não iremos aprendê-los. Até podemos aprender, mas vai ser muito mais difícil, nós vamos ter que reinventar, né, a roda, de certa forma, nós vamos ter que passar por tudo que toda a humanidade passou, levou milhares de anos para produzir, né, essa sociedade que nós temos hoje é altamente tecnológica, científica, com uma série de conhecimentos, com uma série de facilidades, acesso a produtos, serviços, tudo isso a humanidade levou milênios para construir. E nós, a função da educação é passar isso para as próximas gerações de uma forma que eles não precisem fazer todo o percurso, né? Porque ao longo de uma vida, o ser humano não dá conta de descobrir, de produzir tudo que a humanidade produziu. E uma das nossas grandes descobertas, dos nossos grandes avanços científicos agora no final do século XX, começo do século XXI, também foi a neurociência, né, a ciência cognitiva, a psicologia cognitiva, e um autor muito interessante que eu li agora ao longo de 2020, que é um neurocientista francês bastante importante, é o Dehaene, né, o Stanislas Dehaene, e ele escreveu esse livro, How We Learn, onde ele explica toda a pesquisa que ele fez ao longo da carreira dele, né, claro, com outras pesquisas também, né, de outros pesquisadores e tal, sobre como se dá o processo de aprendizagem no ser humano. Como que nós aprendemos novos conhecimentos, novos saberes, que sozinhos nós demoraríamos um tempão, né, para aprender, e pela educação nós temos acesso em questão de anos, assim, a gente passa pelo sistema educacional e deve sair de lá sabendo esses conhecimentos. Os 4 pilares da educação, então, segundo Dehaene, são a atenção, o engajamento ativo, o feedback sobre o erro e a consolidação da aprendizagem. Ou seja, é necessário, para aprender esses conhecimentos todos, que o ser humano esteja atento, engajado, participando ativamente, né, do processo de aprendizagem, que ele tenha os seus erros corrigidos, já imediatamente, assim, durante o processo, então que ele seja guiado por um professor, por um mestre, que vai lhe conduzir no caminho
correto da aprendizagem, no caminho adequado, e que traga esses conhecimentos durante vários eventos de aprendizagem de uma forma a consolidar. Não adianta ver um conhecimento uma única vez, ter acesso uma única vez, e não ter essa atenção, esse engajamento, esse tempo ativo sobre aqueles conhecimentos, né? Por exemplo, para aprender uma língua estrangeira é necessário horas e horas de engajamento ativo, de atenção, de estar ali em contato com a língua, fazendo atividades na língua, e isso leva anos. Aprender a tocar um instrumento, tudo que nós precisamos aprender, seja um conhecimento declarativo, né, um conteúdo, ou seja uma habilidade que nós precisamos desenvolver, elas requerem esses 4 pilares, né? Então, é preciso estar atento, é preciso estar engajado, ou seja, é preciso estar motivado, saber por que está ali, é preciso receber essa condução, esse feedback, né? Ser guiado nesse caminho que leve até esse saber, e é preciso que isso seja consolidado ao longo do tempo, a aprendizagem profunda, é preciso que isso permaneça com o sujeito que aprende ao longo do tempo, não basta que ele tenha apenas acesso uma vez, tá? Ou poucas vezes. Pode passar. Bem, nós então, nesse momento que a gente está vivendo no digital, nós sabemos que nós temos muitas redes sociais, nós estamos num dilúvio informacional, é como o Levi vai chamar, né? Ele vai dizer que é um mar de informações, e é muito fácil a gente se perder na internet, a gente navegar a esmo, né? Sem uma finalidade específica. Um autor chamado Goldhaber, Michael Goldhaber, em 1997, ele cunhou o termo economia da atenção. Existem muitas empresas que atuam online e o negócio delas é capturar a tua atenção. São principalmente as redes sociais, né, que tem os feeds, por exemplo, o Facebook, o Instagram, e outras redes também, que não tem necessariamente feed de linha do tempo que vai atualizando, mas que tem outras estratégias para capturar a tua atenção, porque a tua atenção que é o negócio dessas redes, né? Eles não ganham dinheiro contigo pagando um serviço, né? Algumas ganham, mas como Netflix, por exemplo, ganha, mas outras que não ganham dinheiro com isso, ganham dinheiro com anunciantes que pagam pela tua atenção, para que tu tenha tu acesse aquele conteúdo e conheça aqueles produtos, se fidelize a determinadas marcas, compre determinados serviços e produtos, faça determinadas coisas. Então, na economia da atenção, está envolvido o feed de notícias, né, atualizações, as curtidas, as notificações, os comentários, as redes sociais, elas são todas feitas para te capturar na economia da atenção, tá? E aí as gigantes todas estão envolvidas, a Google, com o YouTube, Facebook, com o Instagram, com o WhatsApp, com a Amazon, é outra grande que tem desenvolvido algoritmos para fazer cada vez mais tu estar ali, né, e te oferecer produtos cada vez mais personalizados e tudo mais. Então, pode passar, esse é um dos percalços, né, dessa digitalização da cultura que a gente está vivendo hoje. A gente está vivendo o tempo inteiro tendo que trabalhar e estudar em telas, e com todas essas distrações que estão sendo oferecidas para nós, para tentar capturar a nossa atenção. Então, a gente sabe que tem uma série de problemas, de questões que nós precisamos enfrentar nesse momento de digitalização da cultura, de vida online. Um desses aspectos é a hiperestimulação sensorial, né? Que ela é prejudicial especialmente para crianças. A Sociedade Brasileira de Pediatria, assim como a Sociedade Americana de Pediatria, já recomendam, né, que crianças até 2 anos não tenham contato nenhum com telas, que tenham apenas 1 hora por dia de tela dos 3 aos 5 anos, ou seja, isso mostra que fazer ensino remoto com criança pequena é muito difícil, né, é praticamente inviável. Essas sociedades, elas estipulam tempos, né, de acesso a telas
para crianças mais velhas também e para adolescentes, porque essa hiperestimulação, ela não é saudável ao desenvolvimento cognitivo deles, né, de seres humanos que estão crescendo, amadurecendo seu processo de maturação biológica. Pode passar. Também tem a questão da sobrecarga cognitiva, que a internet gera em nós, né, e esse excesso de links, de opções para clicar, a teoria da carga cognitiva do Sweller, né, do John Sweller, que ele, na verdade, desenvolveu para a área da educação, para ver o quanto de informação o ser humano consegue apreender de uma só vez, para conseguir aprender, né? Então, quanto de informação a gente pode ter acesso cada vez, a cada momento, para melhorar, para otimizar a nossa aprendizagem. A internet nos proporciona uma sobrecarga cognitiva. Então, isso é uma outra educação que nós vamos precisar desenvolver a partir de agora, né? Se formar para não ser capturado, não cair nessa sobrecarga que nos prejudica. Qual é a consequência disso? É a superficialidade. Nós não conseguimos mais ler, por exemplo, textos longos, livros. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, aqui eu tenho A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson, que é um livro de aventuras para adolescentes, né? De literatura infanto-juvenil. E é um livro que dificilmente as crianças hoje em dia vão conseguir ler se elas estão acostumadas muito com telas, com links, com essa quebra da atenção que a economia da atenção nos oferece, né? A gente não consegue aprofundar, a gente fica muito superficial na nossa cognição, na nossa atenção. Por exemplo, aqui também outra epopeia, né? Os Lusíadas de Camões. Como que a gente vai ler os Lusíadas hoje em dia, né? A gente precisa de toda uma atenção, de todo um repertório linguístico e cultural para conseguir ler obras assim. Sonetos de Shakespeare, né? Aqui, da Terra-Lua, do Júlio Verne, que é um livro bem importante para a formação do leitor, que possa se interessar por ciência, né? Como é que alguém que está acostumado a ter a sua atenção o tempo inteiro quebrada pelas telas, pela internet, pelos links e tal, vai conseguir se aprofundar e ler um livro dessa profundidade, né? Com tão extenso, né? O Charles Dickens, o David Copperfield, do Charles Dickens, é outro livro que eu trouxe, que é um exemplo, né, de obra que é para jovens, mas que dificilmente eles vão conseguir ler hoje em dia, ok? Isso está explicado nesse livro aqui, da Marianne Wolf, que é O Cérebro no Mundo Digital. Ela fala como que nós conseguimos formar, né, adaptar o nosso cérebro para conseguir ler e escrever, e como isso está ameaçado hoje pela cultura digital, por essa vida online. Claro, não estou dizendo que é apenas coisas negativas que tem nessa vida online, né, mas que nós precisamos nos educar também para poder atuar nesse ambiente, né, porque toda a profundidade de conhecimento que a gente conseguiu desenvolver como civilização se deve a essa linearidade, essa profundidade da leitura escrita que a internet, por um lado, ajuda a gente a ter acesso à informação e comunicação em tempo real, muita informação, de uma forma muito positiva, mas, por outro lado, nós perdemos em profundidade, né, em concentração, a gente fica muito na superficialidade. Pode passar. Bom, então, a Lisa Stone, ela cunhou esse termo aí, esse conceito da atenção parcial contínua, que também remete a essa dificuldade da gente se concentrar e se aprofundar. Porque, como as redes estão o tempo inteiro nos mandando informações, atualização, nós olhamos o celular toda hora para ver se tem mensagem nova, se tem notificação, se tem atualização, e isso faz com que nós fiquemos capturados, né? Nós não conseguimos nos aprofundar nas nossas tarefas cotidianas, a gente acaba sempre com essa sobrecarga, porque nós não aprofundamos, nós não focamos, né? Nós não temos aquele engajamento ativo necessário,
para a aprendizagem. Nós estamos sempre em várias coisas e ao mesmo tempo em nenhuma, ok? É interessante esse conceito também de atenção parcial contínua. Pode passar. Dependência de telas já é um fenômeno que alguns psicólogos estão estudando no Brasil, em outros países também, que a gente vê que é um fenômeno que está acontecendo, que pode ser prejudicial, né, um tipo de dependência, de vício, que precisa de tratamento, precisa de intervenção e pode ocorrer com pessoas de diferentes idades, mas claro, os mais jovens são mais vulneráveis. Pode passar. E aí, claro, os problemas físicos que todos nós, nesse período de pandemia, estamos experimentando, né, dificuldade de visão, muitas vezes, porque ficamos muito tempo nas telas, problemas de coluna, por estarmos muito tempo nessa mesma posição, não estarmos, né, nos exercitando, e claro, a questão do sedentarismo, né, por estarmos muito tempo sentados, parados, né, enfim. O ser humano, ele é feito daquelas 3 dimensões, né, comportamento, né, corpo, né, cognição, pensamento, mente, e as emoções, que é como nós somos afetados e respondemos, né, aos estímulos que nos chegam, então, os afetos. E no digital, nas telas, a virtualização é intensa, nós ficamos muito só no plano do pensamento, da cognição, e a dimensão, então, corporal, comportamental, ela pode ser comprometida. Claro que as tecnologias móveis ajudam, isso, né, a não ser, o sedentarismo não ser tão intenso, porque com o celular nós conseguimos acessar online de diferentes lugares, nos mexendo e tudo mais, mas agora com a pandemia, isso dificultou, né, a gente voltou a ficar mais restrito, né, à nossa casa e tal, então esses problemas físicos têm voltado. Pode passar. E transtornos mentais, né, também foram identificados pelo excesso de tela, por esse comportamento repetitivo de estar sempre voltando às telas para olhar as notificações, os feeds, essa dificuldade de concentração, essa dificuldade de aprofundar, de ter um engajamento ativo, ela é um fator de frustração também, que pode causar depressão e transtornos de ansiedade e outros transtornos que a gente tem visto na literatura relacionados à questão do uso excessivo, né, do computador, das telas digitais. Pode passar. Bom, mas aí então nós temos o assunto do evento deste ano, que é o ensino híbrido, né, que é essa metodologia onde nós temos a sala de aula junto com a sala virtual, nós temos uma mistura de um ambiente que é presencial, físico, com um ambiente que é digital, online. É uma metodologia que pode ser interessante para a gente pensar algumas das questões que estamos enfrentando. Pode passar para a próximo slide. Bom, então eu gostaria de, né, marcar aqui, né, que as TICs, elas são as tecnologias da informação e da comunicação. Elas nos abrem um grande leque de possibilidades de acesso à informação e de comunicação com outras pessoas, mas elas em si mesmas não garantem uma educação de qualidade, elas podem inclusive atrapalhar, prejudicar uma educação de qualidade. Por quê? Porque informação não é a mesma coisa que conhecimento, né? Então, hoje em dia a gente escuta muito assim, o conteúdo não é importante porque tá tudo no Google. Ok, mas tu não é o Google, né? A finalidade da educação é formar o ser humano. Então, não adianta o conhecimento, a informação tá no Google se o conhecimento não tá no ser humano. É importante que o ser humano saiba coisas para poder viver bem, com qualidade, sem o Google. Não pode ficar dependente do Google. O Google é uma ferramenta que ajuda muito, é muito positivo em vários aspectos, mas nós não podemos formar pessoas para que elas precisem do Google o tempo inteiro, né? Nós precisamos de pessoas que tenham conhecimento nelas, não no Google. Okay? Então, isso é um dos nossos grandes desafios. E também comunicação não é ensino, não é a mesma coisa.
Não basta apenas se comunicar com os alunos. O ensino, que é como o professor conduz o processo educacional e as instituições, como elas conduzem o processo educacional, o ensino, ele é uma comunicação com intencionalidade, né, que visa aprender determinado saber, né, que visa a aprendizagem de determinados conhecimentos. Então, não basta apenas a gente ter uma comunicação se ela não tiver a intencionalidade, se ela não tiver objetivos claros e se ela não for conduzida de uma forma que leve à aprendizagem, né? Mas as TICs são, sim, tecnologias cognitivas. Isso é o que o Pierre Levy vai afirmar na sua obra As Tecnologias da Inteligência, né? Elas são tecnologias cognitivas porque elas afetam os nossos modos de conhecer. Assim como a escrita também é uma tecnologia cognitiva, e eu me referi bastante aqui à cultura do livro, né, trouxe exemplos e tudo, que afetou muito os nossos modos de conhecer. Foi graças à escrita que nós inventamos há cerca de 5.000 anos atrás, que nós temos hoje história, que nós podemos falar do que aconteceu há 5.000 anos atrás, que nós temos todo esse cabedal de conhecimento acumulado que foi nos passado por pessoas que morreram há muitos milênios e que a gente vai continuando e vai construindo. A ciência, então, por exemplo, a filosofia, a própria religião, são todos modos de conhecimento que se devem à escrita, porque nós temos esses registros de geração em geração. Se nós não tivéssemos esse cabedal, nós não teríamos ciência, filosofia, nós não teríamos o conhecimento como nós temos consolidado hoje. E as TICs são as tecnologias cognitivas que trazem uma nova forma de operar do nosso conhecimento, né? Nós já tivemos bastante novidade em relação a isso com as mídias, né, no final do século XIX, começo do século XX, quando nós tivemos o telefone, o rádio, a televisão, já trouxeram, já ampliaram muito, né, as nossas formas de conhecer, e as TICs acentuaram isso, né, pela digitalização mais ainda. Então, a gente está num momento onde é importante a gente fazer essas reflexões, né? Que tipo de ser humano essas tecnologias cognitivas estão ajudando a formar, ok? No processo educacional. Pode passar. Então, o ensino híbrido, né? A partir de tudo isso que eu trouxe, fazendo uma reflexão aqui junto com vocês. Qual que é a minha visão sobre o ensino híbrido? Ele sozinho, ele não é a solução, né? Porque ele é uma metodologia. Toda metodologia, ela pode ser bem utilizada ou mal utilizada, né? Ela pode ser utilizada por pessoas preparadas, num momento adequado, ou não. Então, o ensino híbrido por si só não vai resolver. Porque a educação, ela acontece por seres humanos e para seres humanos. Então, para que ele funcione, essa relação entre os seres humanos precisa estar adequadamente preparado, né? Então, o professor, ainda que ele domine a metodologia do ensino híbrido, o que ele precisa? Ele precisa dominar a matéria a ser ensinada e precisa conhecer os seus alunos. Ele precisa aplicar essa metodologia do ensino híbrido para alunos que estejam prontos, né, preparados para aprender nesta metodologia, desta forma. Então, é preciso que gestores, políticas e sistemas educacionais apoiem a eficácia educacional, ou seja, tenham bem claro que o objetivo da educação é a aprendizagem de determinados objetivos educacionais e o planejamento adequado de trajetórias de aprendizagem que sejam adequadas àquele contexto, àquele professor, àquele aluno. Então, é preciso a gente preparar o aluno, né? Nem todo aluno está preparado. No Brasil, a gente tem uma cultura educacional onde os alunos são, em geral, bastante dependentes dos professores. Eles não são autodidatas, não têm por hábito o estudo por conta própria, né? Então, nós não temos uma cultura da escolarização no Brasil, e o ensino híbrido exige isso. Então, para a gente poder implantar o ensino híbrido, é preciso que os alunos sejam preparados para estudar, aprendam a ser alunos no processo de aprendizagem, né? Pode passar.
Então, falando um pouquinho sobre eficácia educacional, né? O que é importante para que o processo educacional ele seja eficaz, ele alcance seus objetivos? É preciso que gestores e planejadores educacionais tenham bem claro o currículo, o que vai ser ensinado, né? Tem que ter uma sequencialidade, uma progressividade no currículo, tem que ter objetivos claros, uma estrutura clara do que será ensinado, do que precisa que o aluno aprenda. É preciso que tenhamos materiais didáticos de qualidade, né? E aí, no caso do ensino híbrido, digitais e não digitais, né? Isso é uma das vantagens do ensino híbrido, poder misturar os dois, a gente não precisa ficar o tempo inteiro online, a gente pode ter essa mistura, né? Uma avaliação coerente com o que foi estudado e que realmente dê esse feedback sobre o erro que o aluno precisa, né? Uma avaliação que realmente ajude o aluno a aprender, e uma formação docente adequada. O professor realmente precisa saber o conteúdo, né, as matérias que ele vai ter que ensinar. Ele precisa dominar aquilo que ele vai ensinar, além das metodologias de ensino, além, por exemplo, do ensino híbrido. Pode passar. E no âmbito do professor, é importante que ele tenha clareza da trajetória de aprendizagem que ele está planejando para aquele aluno, né? Ele tem que dominar a matéria para poder ensinar, ele tem que ter clareza dos objetivos educacionais, ele tem que ter clareza dos indicadores de aprendizagem, né? Ou seja, das evidências de que o aluno aprendeu. Bom, se o aluno sabe fazer isso, isso e aquilo, se ele tem condições de me demonstrar tais e tais habilidades, tais e tais conhecimentos, ele aprendeu, então a gente alcançou os objetivos educacionais. E aí, então, o professor vai para os materiais e métodos, né? Então, a gente passa para o modelo de ensino híbrido que é mais adequado para aquele contexto, para aquele conhecimento, para aqueles objetivos de aprendizagem e principalmente para aquele aluno, para aqueles alunos, né? Para aquele público-alvo, ok? Pode passar. Então, o ensino híbrido, né, ele tem essa série aí de possibilidades, né, o ensino híbrido pode ser suplementar, ele pode se dar por rotação de estudos, sala de aula invertida, laboratório com estações, rotação individual, pode ter um modelo flex, o à la carte, o virtual aprimorado, tem uma série de formas de fazer. Eu não vou adentrar muito nisso, porque eu acredito que outros palestrantes vão fazer isso ao longo do evento, né? Mas é importante que aqueles fatores que estão em verde sejam considerados na escolha do modelo de ensino híbrido, né? O nível de motivação do aluno, o aluno precisa estar motivado para que ele se engaje, para que ele desenvolva autorregulação. No ensino híbrido, como o aluno, ele muitas vezes tem que estudar sozinho, ele tem que se preparar antes, ele tem que mudar de um tipo de material para outro, de um tipo de ambiente para outro, ele tem que ter desenvolvido essa autorregulação, essa capacidade de se conduzir sozinho por momentos do processo de aprendizagem. Há certas faixas etárias que não estão prontas para isso, né? Não tem como fazer isso com determinadas idades, ok? Então, a faixa etária é importante e a modalidade, se é ensino superior, se é ensino profissional, se é mais teórico, se é mais prático, enfim, todas essas questões depende também da disciplina, né, qual que é a matéria que vai ser ensinada, tudo isso está implicado em qual modelo de ensino híbrido pode ou não ser adotado, ok? Continua, pode passar. Então, algumas vantagens, algumas características interessantes do ensino híbrido, né? Ele fornece esse equilíbrio entre o presencial e o virtual, que pode colaborar para o aluno não ser capturado, né, não se perder na sobrecarga cognitiva do mar informacional, na economia da atenção. Isso pode ajudar, pode ser um fator que ajude o aprendiz e o professor a tomar a rédea, né, sobre o processo que está ocorrendo nessa cultura digital, nesse meio online, mas ele requer que o aluno aprenda a ser aluno, a ser estudante. E isso é um desafio por si só, aprender a estudar, ok? E é preciso, então, nesse processo, né, de ensino híbrido, que o aluno aprenda a dominar as TICs, né? Não só no aspecto técnico, mas também no aspecto técnico,
E também nesse aspecto afetivo, comportamental e cognitivo, de não ser capturado, de, enfim, de usar a internet, o computador em rede para suas finalidades, para os seus propósitos, e não para o propósito dessa economia da atenção que está nesse ambiente, né? E nesse sentido, se isso for alcançado, o ensino híbrido pode sim ser um fator para fomento da aprendizagem profunda, né, para fomento de uma aprendizagem qualificada, que perdure ao longo do tempo, que se agregue à estrutura cognitiva do sujeito. Pode funcionar sim, né? E ele pode propiciar colaborações, aprendizagem colaborativa que seja agregadora, que realmente enriqueça, que trabalhe mais no fomento do engajamento do aluno, isso pode funcionar, e pode ser um fator de personalização, né, no sentido de propiciar ao aluno aquilo que lhe falta, né, porque eventualmente os alunos têm determinadas lacunas que podem ser, o ensino híbrido pode ajudar a suprir, e também pode ajudar a levar o aluno além, aquele aluno que quer ir além em determinados conhecimentos, isso pode acontecer também por meio do ensino híbrido. Então, pode ser uma metodologia bastante positiva, desde que esses fundamentos da eficácia educacional, da trajetória planejada, não sejam desconsiderados, né? Eles estejam bastante sólidos. Porque metodologia é sempre o como fazer, mas se tu não sabe para onde tu vai, de onde tu tá partindo, quem é teu aluno, quem é o teu professor, né? Quem tu é como professor, quem é o teu aluno e onde tu quer chegar, não adianta. Tu pode ter a metodologia mais maravilhosa do mundo, que tu vai se perder nesse mar navegacional, nesse mar de informações, ok? Pode passar. Não tem mais. Ah, tem, né? Isso, acho que esse é meu último slide. Ok. Eu fiz esse último slide para fechar, né? Aquilo que eu venho pensando e que eu estou compartilhando com vocês da minha pesquisa como pesquisadora na área da educação. Então, a educação, para a gente fazer esse fechamento, é a formação do ser humano na cultura. Então, a educação, o centro da educação não é a tecnologia. Tecnologia é o ambiente cultural que a gente vive hoje, que muda, já mudou várias vezes, vai mudar, né? Enfim, né? O cerne da educação é a formação do ser humano. E o que eu penso que um ser humano precisa para viver bem, para ter uma vida razoável e interessante, né? Nós, seres humanos, hoje em dia nós vivemos cerca de 80 anos, de 70 a 80 anos, né? Como nós vivemos nessa virtualização cognitiva, nós sabemos que nós nascemos, que nós começamos a existir a partir de um momento, e sabemos que vamos deixar de existir, né? Eu, por exemplo, cheguei na metade da minha vida, tenho mais alguns anos para viver, mas sei que daqui a 50 anos dificilmente eu vou estar aí. Daqui a 100 anos, com certeza, já vou estar morta, né? Então, nós temos esse conhecimento. Mas o que o ser humano precisa para viver seus 70, 80 anos de vida, em média, né, com qualidade, né? Nós precisamos de dignidade, sim, precisamos ter, né, o mínimo, assim, de respeito, de um ambiente acolhedor, tanto física como sócio e emocionalmente, precisamos disso, mas precisamos de relações afetivas, da família, desse senso de pertencimento a uma comunidade, isso é necessário para nós, e precisamos de propósito, realizações e sentido, né? Claro que isso varia de ser humano para ser humano, tem seres humanos que encontram seu sentido desenhando carros, tem seres humanos que encontram seu sentido construindo casas, tem seres humanos que encontram seu sentido cuidando de pessoas doentes, escrevendo livros, enfim, nós temos uma variedade enorme aí, mas nós precisamos desses 3 fatores, sem esses 3 fatores nós não vivemos bem, né? E muitas vezes nós focamos em aspectos secundários a isso, e esquecemos um pouco desse cerne que é fundamental para que nós possamos formar seres humanos felizes, que produzam uma cultura positiva para as próximas gerações, porque nós estamos aqui de passagem, né? Daqui a pouco vão vir
os próximos que vão tomar conta, e a gente precisa ensiná-los, né, guiá-los naquilo que é mais positivo para a nossa espécie, né, e para a nossa cultura. Então, para fechar, né, com certeza as tecnologias digitais nos proporcionaram diversos avanços, né, acesso a muita informação, a muita comunicação, muitas facilidades, nos ampliaram muitos horizontes para nós, mas é necessário também que nós aprendamos a dominá-las e a utilizá-las de uma forma que seja positiva para nós, né? Utilizá-las como um meio, sempre as tecnologias como um meio e não como um fim em si mesmas, quando nós falamos de educação. Porque aí a gente retoma o óbvio, né? A finalidade da educação é formar seres humanos, certo? Então, agradeço pela oportunidade de estar fazendo essa fala aqui com vocês e fico à disposição. Minhas referências, tem alguns links, é possível encontrar tudo isso online. Professora Raquel, uma satisfação, né, escutar sempre a senhora falar e essas questões da cultura digital nesse cenário que a gente está vivendo, né? Quando tu trazes os 4 pilares da aprendizagem, eu penso assim, enquanto professora, né, que sou e também atuando agora na educação básica, o quanto é importante a gente não perder, né, esse caminho, né, essa trajetória de aprendizagem planejada e resgatar isso quando a gente está lá fazendo o nosso planejamento, a nossa escolha, né, porque de repente o ensino híbrido caiu no colo de muitas pessoas, de muitos professores, de muitos gestores, né, só que eles não estavam preparados para entender que ensino híbrido é uma metodologia, para entender que ensino híbrido precisa de escolhas, né? Precisa de conhecer para poder construir esse trajeto, né? E planejar esse trajeto é fundamental, né? Então, a importância de um bom planejamento sem perder esses alicerces que tu trazes aqui nessa conferência, né? Fundamentais para o trabalho docente, né? E para assim, com um bom planejamento, conseguir construir educação. E quando tu falas aqui no final sobre as relações, né, afetivas, isso se perdeu muito na pandemia, né? O que a gente mais sente falta é dessas relações afetivas. Então, eu penso aqui, enquanto educadora que sou e colaboradora desse processo, que nós, professores, nós, gestores, né, precisamos alicerçar um bom planejamento para o ensino híbrido que está batendo na nossa porta, né? Talvez daqui 1 mês, talvez daqui 2 meses, a gente vai estar fazendo ensino híbrido. Então, a gente precisa estar se preparando e planejando isso para trazer momentos de relações afetivas, né? Porque os nossos alunos, eles estão sentindo falta disso. E eu falo isso porque outro dia eu fiz uma live com 245 alunos da rede municipal aqui do município do Litoral Norte, e eu vi que eles perguntavam o tempo inteiro, quando vamos voltar, né? Vai ter algum dia de aula presencial? Vai ter mais aula online? Nós queremos aula online, nós queremos nos ver, falar com o professor, saber quem ele é. Isso faz parte das relações afetivas, né? E então, assim, eu percebi, né, claro, agora escutando e fazendo essa conexão com as vivências que eu tenho, da importância de pensarmos uma trajetória planejada de aprendizagem que abarque isso, as relações afetivas, e como que nós podemos fazer uso das tecnologias a favor desse processo, né? Mas muito importante o que tu trazes aqui, que eu quero enfatizar e destacar, é a importância de um bom diagnóstico dessa realidade. Que realidade estamos? Quem são esses alunos e quais as condições eles têm para este ensino híbrido, né? E daí as gestões, né, dos municípios, os gestores municipais, os gestores privados, prepararem esse lugar para este aluno, né? Porque daí nessa live vinham muitas informações, muitos diagnósticos, né? Que eu observava via chat, lendo, né? E eles diziam assim: meu tijolão não suporta tanta conexão. Isso são coisas que os alunos diziam, né? O que é tijolão? Tijolão talvez seja
um celular que não tenha, né, que não seja um smartphone potente para suportar tanta coisa que ele vem fazendo, né? E daí ali apareciam outras coisas. Tenho que esperar meu pai chegar para poder participar da aula. Ou seja, não tem o equipamento, né? Para ele vivenciar a aula no horário que nós gostaríamos que ele vivesse, de manhã ou de tarde, no horário de aula, né? Às vezes o horário de aula não é mais o horário de aula. A gente quebrou uma rotina, né? Que também ajuda na questão da atenção que tu trazes ali, né? Na questão da organização do processo de aprendizagem, que é super importante, principalmente quando estamos falando de crianças mais pequenas, né? Do processo de organização do pensamento, de como a rotina faz total diferença, né? Nesse desenvolvimento da aprendizagem. Então, quando tu vinhas explanando, eu via fazendo as conexões com as minhas vivências e pensando, nossa, quantos desafios ainda temos, né? E quanto importante é uma trajetória de aprendizagem planejada. E será que nós, professores de ensino superior, né, e gestores de educação, secretarias de educação, estamos proporcionando para os nossos professores esse processo de planejamento, né? Como que nós estamos contribuindo para isso? Para ele conseguir construir o seu planejamento para que a educação aconteça lá na ponta, né? De que forma a gente pode auxiliar isso? Mas aí vem o desafio de também não ter muito tempo em tela, né? Então, eu acho que a gente está com um baita desafio na mão, mas que de toda forma ele é instigador e ele faz a gente se movimentar, né? Ele faz a gente querer sair do lugar e querer escrever uma educação de 2020, 2021 diferenciada, porque ao longo do tempo na história, né? Que eu também sou historiadora e gosto de falar sobre isso, e tu trouxe algumas coisas assim que me instigaram. Quando a gente vai poder escrever isso para deixar marcado, e a importância dessa escrita para daqui a um tempo, talvez os nossos filhos, né, o Benjamin, a Pietra, vão ler isso e criar, né, um outro cenário educativo para eles e para os deles, né? E a importância de deixar isso registrado, né? Agora, o que nós estamos vivendo, essa pandemia, ela me faz pensar muito sobre a gripe espanhola, né? Sobre o tempo e quem leu, assim, sobre isso vai ver que até a cloroquina aparecia lá nesses escritos como tratamento da malária, né? E não como um antiviral para solucionar esse problema. Então, por que estudar história? Para entender que outras pessoas já passaram por situações semelhantes, né? Com situações que hoje estão sendo dadas como a solução para o problema, mas não é. Porque se a gente lê e estudar, a gente vê que já foi tentado fazer isso num outro cenário e não deu certo, né? Então, essa importância de todos esses aspectos que tu trazes para a gente refletir. Eu queria finalizar te agradecendo, né? Agradecendo ao CENID por esse convite, por essa oportunidade de ter a professora Raquel aqui conosco, discutindo esses aspectos que são fundamentais e que não são, como ela mesma disse, negativos, mas são desafiadores, que a gente precisa pensar um formato, né, um método, uma trajetória de aprendizagem planejada que consiga dar conta de misturar um pouco do presencial com o digital, com o online, né, mas ponderando esses aspectos, de não muito tempo em tela, de tentar prender a atenção do aluno, de usar o engajamento a nosso favor, né? Como é que eu consigo engajar meu aluno nesse processo? Que estratégias eu vou usar? E também de sair do meu lugar, de sair um pouco da zona de conforto, né? E produzir coisas novas. E ficar na frente de uma tela como estamos, produzindo um material didático para o meu aluno, né? Me reinventar enquanto docente. A gente sabe que isso é difícil, que é desafiador, mas é necessário, né? É um caminho sem volta, a gente não tem mais como retroceder, e a pandemia nos colocou nisso, talvez, para fazer a gente se mexer, né? E mudar um pouco os nossos métodos e a nossa escola em geral, porque a nossa escola, ela precisa ser reformulada, né? Então é isso, professora Raquel, assim, te agradecer ao CENID por esse espaço, né, de construção e reflexão, que há muito tempo já tem sido proporcionado, né, o CENID é um evento que eu acompanho já de tempo, e acho um evento, assim, extremamente interessante para provocar essas situações de
de desacomodação, né, nos educadores e na sociedade em geral. Certo, Paula. Bom, enfim, então, só para a gente concluir, né, agora no dia 31 de março saiu um documento científico da Sociedade Brasileira de Pediatria com dados sobre como é que foi o processo de escolarização, é o Comitê de Saúde Escolar, os pediatras envolvidos nessa pesquisa, e eles trazem alguns dados, assim, que, por exemplo, 40% dos alunos da rede pública não estudaram nada, não acessaram nada, né, em 2020, devido a essas questões que tu trouxe do tijolão, de ter um celular por família. Todo mundo já tem acesso à internet, mas não é um acesso qualificado que garanta, né, condições. E tem a cultura de estudar, né, que é preciso que se aprenda a estudar. E isso a escola, as rotinas, como tu trouxeste, elas proporcionam. Então a gente tem esse grande desafio pela frente, né? Mas eu diria assim que o principal é olhar sempre para o aluno, a finalidade é o aluno, né? A finalidade é o ser humano, e aí, a partir de então, ter os nossos objetivos claros e caminhar, então, usar essas metodologias, o ensino híbrido, em favor disso, né? Mas agradeço muito, desejo um 2021 excelente para todos nós, com ensino híbrido, sem ensino híbrido, mas com mais qualidade na educação, né? Com bastante qualidade, com muita aprendizagem. Isso aí, muito obrigada a todos, né, por estar aqui conosco, e seguimos no nosso evento, né, no Seminário Internacional de Cultura Digital.